restituição. Hoje a gente vai falar sobre restituição e gratidão. Nessa Casa de Paz hoje, na terceira Casa de Paz, nós queremos falar sobre esse tema. Na semana passada, a segunda Casa de Paz, nós falamos sobre livramento, foi uma grande bênção. E o livramento acontece antes que tudo de ruim venha acontecer, quando as coisas parecem que vão dar ruim. E agora nós vamos falar de algo que já tinha dado ruim, um problema que aconteceu. Quantas vezes nós passamos por lutas, adversidades, perca na família, perca de emprego, empresas que fecham, que falam, casamentos destruídos, relacionamentos entre família destruídos, e aí precisa ser restituído. E hoje vamos falar sobre isso, a restituição e a gratidão. E para falar sobre isso nós vamos usar uma história na Bíblia que está no Evangelho de João, lá no capítulo 11, versículo 1 ao 44, e conta a história de Lázaro, um homem que morreu, e como que Jesus restituiu naquela casa a paz e a alegria. Então nós vamos falar sobre isso. E eu vou trazer 6 pontos aqui bem interessantes, bem importantes, para que a gente possa analisar, para que a gente possa verificar. O primeiro deles é: Deus sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Em João 11, ali do versículo 1 ao 6, nós vamos ver que quando Lázaro adoeceu, as irmãs de Lázaro correram para Jesus e pediram ajuda. Só que Jesus não foi na hora que elas pediram. Jesus esperou mais uns 2 dias para depois ir. E quando nós olhamos para a nossa vida, quantas vezes nós vamos buscar a Deus, oramos e ficamos questionando por que as coisas não são respondidas da maneira como deveria. O Senhor, Ele acaba não nos respondendo na hora certa. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem o seu jeito, o seu tempo e a sua maneira de resolver as coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Lucas 18, no versículo 1 diz assim, olha, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Qual é essa parábola? Jesus dá o exemplo de um juiz, que era um juiz que ele considera iníquo, um juiz pecador. E ele disse assim, olha, que de tanto a pessoa perturbar aquele juiz, ele acabou julgando a causa dessa pessoa. E ele relaciona isso com Deus, dizendo assim, olha, quanto mais o Senhor, o vosso juiz, o santo, bendito, ele não vai estar abençoando vocês. Isaías, no capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, sem antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então a palavra de Deus, ela não volta vazia, por mais que a gente ache que essa palavra está demorando. Amém? Segunda coisa que nós vamos aprender aqui também no dia de hoje e trazer essa lição para nós, que o amor de Deus não pode ser medido pela falta de problemas. Ou seja, nós não podemos julgar que pelo fato de estarmos com algum problema, a gente está distante do amor de Deus. Lá em João 11, do capítulo 11, versículo 5, depois o versículo 32 e o 36, nós vamos ver um trecho onde Maria e Marta, elas estavam confusas com essa situação. Porque quando Jesus chega, a primeira coisa que elas fazem, uma faz a pergunta, depois a outra faz a mesma pergunta. Diz, olha, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Então havia dentro dela, querendo ou não, havia dentro delas um conflito. Fala, poxa vida, por que ele não veio quando ele estava doente? Nós chamamos ele a tempo, mas ele não veio, porque se ele tivesse vindo, ele teria feito alguma coisa. Elas criam muito em Jesus. Assim também nós, muitas das vezes, cremos muito no Senhor, e colocamos as coisas diante de Deus. Nós sabemos que Ele tem poder para fazer, mas às vezes nós oramos e parece que as coisas não vão acontecer. Mas, quando a gente olha nesse trecho da palavra de Deus, quando elas questionam, e a pergunta delas parece que quer dizer assim, por que você deixou Lázaro morrer? Não está escrito assim, mas parece que elas queriam dizer assim, parece que elas pensavam assim. Só que quando nós olhamos o trecho também da palavra de Deus ali, que eu apontei para vocês, vai dizer que Jesus chorou.
Quando Jesus ele viu toda aquela situação e aquela tristeza, ele também se entristeceu e chorou. E por que Jesus chorou? Sabendo que ia fazer um grande milagre logo depois, que o Lázaro ia ressuscitar, porque ele estava ali para isso. Ele chorou porque ele amava e ama demais as nossas vidas e amava demais a vida daquela família. Jeremias, no capítulo 29, 11, diz assim, porque eu bem sei que os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12 vai dizer, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. O pensamento de Deus para mim e para você é de bênção e não de mal, porque Ele nos ama, independente das lutas e dos problemas que nós estivermos enfrentando. Salmo 91, 14. Portanto, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e o colocarei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia. Dela a retirarei e o glorificarei. Então há uma promessa de Deus e nós precisamos ter fé. Ter fé. Jesus ele disse para elas assim, olha, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A fé nem sempre é apenas no momento em que a luta parece que vai vir, mas mesmo depois que tudo se passou e uma destruição muito grande aconteceu, podemos ainda exercer a nossa fé, porque o Senhor se agrada disso. Hebreus 11:6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, eu quero dizer para você, no teu coração, nessa parte aqui que nós lemos, que as lutas da sua vida não quer dizer que Deus te abandonou e não quer dizer que Deus não te ama. Terceira lição que nós vamos aprender hoje aqui é que precisamos remover os empecilhos para que os milagres aconteçam. Em João 11, do 38 ao 44, nós vamos ver um momento do milagre. Chegou a hora do milagre. Jesus chegou, já conversou com as irmãs de Lázaro e tal, e aí ele vai, então, para fazer o milagre. E aí nós aprendemos, irmãos, que há atitudes que Deus não vai fazer por nós. E essas atitudes são barreiras para o agir de Deus na nossa vida. Barreiras do agir de Deus na nossa vida. Porque Jesus, quando ele chega diante do lugar, ele fala assim, Senhor, já está 4 dias, mas ele fala, retire a pedra. Ele diz, olha, a parte de vocês é retirar a pedra, extrair a pedra. Ou seja, se um casamento está destruído por causa de infidelidade, nós precisamos retirar a infidelidade para que Deus possa agir nesse casamento, para que Deus possa restaurar esse casamento. Se nós não agirmos dessa forma, não tem como Deus trabalhar. Se uma empresa faliu por causa de desonestidade, é necessário tirar essa desonestidade para que Deus possa agir, porque Ele não vai compactuar com aquilo que é pecado. Então, eu e você precisamos compreender esses princípios, que nós precisamos fazer a nossa parte, remover aquilo que faz, aquilo que é de nossa responsabilidade. Hebreus 12:1 diz, portanto, olha só que interessante que a palavra de Deus diz. Hebreus 12:1 diz, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos é proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aleluia, pelo qual o gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Amém, queridos? Então, se o próprio Jesus, ele teve que passar por alguma situação e vencer, nós também precisamos. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa retirar, alguma pedra? Pois é, ela pode estar atrapalhando o agir de Deus na sua vida. Quarta lição, quando amamos a Jesus, somos gratos pelo que Ele faz por nós, queremos mantê-lo em nossa casa.
Essa parte também é muito interessante, está em João 12 agora, versículo 1, ou seja, depois da ressurreição, depois que Jesus restaurou, ele passou-se um tempo, ele volta nessa casa, e olha o que aconteceu, foi pois Jesus, João 12, 1, foi pois Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos, e fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Olha que bênção. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Agora essa família, o que é que ela faz? Eles fazem um banquete para receber Jesus. Eles fazem um banquete para que Jesus pudesse se manter assentado com ele. Muitas pessoas, irmãos, recebem as bênçãos de Jesus, mas depois eles não querem mais Jesus. Eles não querem caminhar com Jesus. Lá em Lucas 17, 17, Jesus faz um questionamento, quando ele opera um milagre na vida dos 10 leprosos, ele faz a seguinte pergunta, e respondendo Jesus, e diz, não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, você vai receber uma bênção de Deus, mas não se esqueça do Deus da bênção. Aquela mulher, ela comprou, irmãos, um azeite, um óleo caríssimo e ungiu Jesus com aquele óleo super caro, porque foi uma gratidão muito grande, que nós vamos ver agora, que é o próximo passo. A gratidão toca o coração de Deus e determina o ambiente de uma casa. A gratidão é o quinto passo agora, toca o coração de Deus e determina o ambiente de uma casa. João 12, 3 diz assim, então Maria, tomando um aratel de unguento de nardo puro, aleluia, de muito preço, mais ou menos 1 ano para pagar um unguento desse, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, porque aí alguém vai e pergunta, por que não se vendeu, no caso Judas, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros ou 300 denários, que representa 300 dias de trabalho, ou seja, o equivalente a 1 ano praticamente de trabalho. O que eu quero dizer para você? Maria, quando ela gasta todo esse dinheiro e ela unge a Jesus dentro da casa dela, ela está declarando uma coisa muito poderosa. Para ela, não há nada mais precioso do que a presença de Jesus na casa dela. A gratidão dela é extrema, é gigantesca, é enorme. Nós precisamos entender que precisamos ser essas pessoas gratas ao Senhor em todo o tempo. Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? E por último, faz parte do plano de Jesus para a sua casa, o seu testemunho. Deus opera um grande milagre, mas Ele quer também que você seja um testemunho do que Ele faz. João 12, 9 diz, e muita gente dos judeus soube que Ele estava ali, e foram não só para a sua casa, por causa de Jesus, mas também para ver quem? Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Deus faz por nós, o que Deus faz por nós é para manifestar a sua glória. Então o que Deus faz na sua casa é para manifestar a glória de Deus. A sua casa é uma casa de paz, receba isso no teu coração. Mesmo quando no túmulo, o túmulo já está ali fechado e ainda há esperança quando abrimos esse túmulo diante de Jesus. Se tem alguma coisa na sua vida que está travado, amarrado, que já está no túmulo, saiba que Jesus entrou na sua casa. A partir de agora, o líder de paz que está com você, ele vai poder continuar a ministrar na sua vida essa grande bênção. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.